Só tem um time que tem isso aí que tu quer. Cobrar o Inter, né? É o Cruzeiro. E outra coisa, sobre tem. mudança de treinador, o REC cita o que aconteceu depois das mudanças. Gente, são duas coisas separadas. O Grêmio trocou 4 técnicos em 2 anos. Um casamento, não chegou a lugar nenhum. Um casamento, quando tá ruim, tu tem que pensar, se o casamento resolver tá ruim, o problema. tu tem que se separar. Não. Como é que vai ser separar a próxima mulher que pensa depois? Se separar custa muito caro. Se separar custa muito caro. Não, assim, ó. Não, liberar o Abel vai custar uma fortuna e vai vir um pior. Não se separa. Eu me grudo no guarda-roupa e não me separo. Eu vejo hoje pelo menos uns 10 técnicos com possibilidade de fazer um trabalho melhor do que o Abel está fazendo no Inter. Me dá 10. Ou o Abel... Me dá 2. Nossa, não, assim, 2. Me dá 2. Eu teria dificuldade de, nesse momento, Lisca e Rogério Zimmermann. Lisca e Rogério Zimmermann, para se começar por baixo. Auxiliar com o Abel. Tá, mas, Baldo, ele aprendeu bastante com o Abel. Sabe que a biografia, já falamos sobre isso aqui, o Filipão é um exemplo. A biografia dá respaldo que às vezes o iniciante não tem. Filipão foi a grande tacada do Grêmio. Os que diziam que ele era defasado se calaram. Os que não gostavam do Edinho amam o Edinho. Eu continuo dizendo que o Filipão é defasado. Mas por que eu continuo... Não, porque, bom, se precisa provar mais alguma coisa para mostrar que é defasado... Para nível de campeonato pelo amor de Deus, não é defasado. É para ganhar da Alemanha, ele é defasado. Agora, para nível de campeonato... Não podemos estar contentes com o técnico defasado para o brasileiro, serve para a Copa do Mundo. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, para o nível que está aí... O Filipão sobra. Nós vamos Filipão sobra. Pois é, nós vamos acostumar com isso. Mas não foi isso que eu disse. Eu estou falando que para a realidade do Grêmio agora, o Filipão sobra. E outra coisa, se a gente ficar nessa... Só tinha o Tite e depois era o Filipão. Se a gente ficar nessa de tem que ter estofo, nós vamos ficar com os velhos de 70 anos treinando os times sem se renovar, sem se reciclar e achar que eles estão lá e que é bom porque eles têm estofo. Calma, né? Que bom que chegou alguém com estofo para salvar a história do Grêmio. Que já tinha ido a vaca pro brejo com corda e tudo. Deem espaço para os estudiosos, deem espaço para quem está acompanhando o que acontece no futebol mundial. Não vamos nos abraçar, nos vamos para dentro deles. Não, isso aí acabou no futebol. Não, mas tem velho com 80 anos que está mais atualizado do que jovem com 20. Sem dúvida nenhuma. Vai para o Japão, os caras ficam aqui, ó. É verdade. Ficam aqui, ó. Reverenciando, porque velho não é trapo. É que o REC não participa de todos os programas aqui. Eu deixo isso claro em todos os programas. Os antigos podem se reciclar. O problema é que esses antigos que eu estou citando não se reciclaram. Nem o Abel, nem o Filipão. O Filipão vai dar Mas tu acha que esse esquema com o Arangues, com o Alex, regimentando todo mundo... Tu mesmo elogiasse a movimentação de meio campo. Isso aí é uma... Tu mesmo elogiasse. Isso aí é uma tacada do Abel. O problema é que ele não tem as peças. Quando ele encontrou o Valdívia, que ia fazer esse enlace e ia colocar no lugar do Jorge Henrique, que era um pretenso velocista que não tem mais força, perdeu as forças do Jorge Henrique, mas aí o Abel não pode dizer pro cara, vai dormir cedo, vai praticar a coisa certa na hora certa, no lugar certo. Porque aí primeiro que o esquema que o Abel joga, o mundo inteiro joga, e o Dunga jogava no Inter. É o mesmo esquema. E segundo, o Dunga era 4-4-2. Não, 4-2-3-1 também. Não, tinha dois atacantes. Desculpa, tu tá tinha enganado. o Forlan. O Forlan jogava na última linha antes do ataque. Mas na última linha bem aberto. O esquema era o mesmo. Mas é só tu olhar a distribuição dentro de campo. O Abel manteve o esquema que o Klemer jogava, inclusive. O que nós pedíamos era que o Forlan fosse mais meia, porque ele tinha um chute forte e poderia render melhor. E os caras enfiavam o Forlan lá na ponta. O problema do Internacional não é esquematização tática, distribuição em campo. O problema é não ter pensado o grupo melhor. E eu espero de um técnico que tem 40 anos de profissão que tenha feito diferente. Tu pode até ter razão, mas tem algumas heranças, por exemplo. Lateral direito, o Internacional foi ter... O Luiz Carlos Vinck foi o último, depois foi Célio Lino, depois o Internacional só teve centro médio na lateral. Gavilã, Enciso. Bolívar como zagueiro. Bolívar para fazer aquele esquema inteligente do Tite. Tá? Vamos botar o torcedor aí, Fernanda Becker. Olha só, o Henrique Rissato, a solução dele é a seguinte: mexer no time, a zaga e o redor dela não estão certos e precisa de mais velocidade no ataque. A opinião do torcedor aqui no Twitter. Outro que fala é o Alex. Ele diz o seguinte: ou estão sem vontade, no caso ele está falando dos jogadores, ou estão sem vontade ou não sabem o que fazer. D'Alessandro não tem mais a mesma disposição que tinha e sobra para o Arangues. E a gente fez uma perguntinha lá no Twitter, eu vou ler para vocês aqui. Olha só, a pergunta foi a seguinte: o time do Inter já mostrou que melhora quando o D'Alessandro está em campo. Você acha que isso acontece também quando o Arangues joga? E o Everton da Costa disse o seguinte: com certeza, com o Arangues o meio-campo fica mais solto.
Com o Arangues, o meio-campo do Inter é o melhor do Brasil. Nossa. Não, ele faz muita diferença. Sem muita ter diferença. O meio-campo do... Não, e aí pode tirar o Alan Patrick, que tá mal, que não é mau jogador, e colocar o Valdívia. Como é que o meio-campo do Inter vai ser o melhor do Brasil se ele não consegue fazer uma penetração e uma infiltração? O Arangues consegue. O Arangues consegue. Não consegue. Aparece como elemento surpresa, não como homem de velocidade para penetração. Não, mas ele é outra homem coisa, surpresa que é bom. O meio-campo do Internacional... O Ricardão é que surpreende o cara. O meio-campo do Inter Ele atravessa... é o Ricardão. O meio-campo do Inter... Isso lateralmente. O meio-campo do Inter atravessa a bola de um lado para o outro o tempo todo. Sabe o que significa isso? Não consegue sair jogando, porque não tem organização tática. Porque o treinador não deu. Não, porque não tem o Arangues. O Arangues não está jogando. Pelo amor de Deus, não se enganem que o Arangues vai resolver todos os problemas do Internacional. O Inter já tinha todos esses problemas sem o Arangues. Os mesmos problemas. Eu via jogadas de meio quando o Arangues jogava no Internacional. Eu vejo um problema no Abel, para não dizer que eu sou tão oficialista e tão abelista assim. Eu vejo um problema. Não concentrar. E isso apareceu para mim claramente no começo do jogo contra o Ceará. Nem sei se o Inter concentrou para esse jogo. O Inter tinha que ter dado tratamento de decisão contra o Ceará. Subestimou. Que o Inter disse que ia dar tratamento e não deu, porque o Internacional começou de forma horrorosa. Alguns jogadores parece que estavam assim meio complicados naquele jogo no começo. Aéreos, né? Então eu acho que tem que concentrar. Volta com a concentração, Abelão. A gente vai falar muito ainda de dupla Grenal na sequência, mas tem uma situação que está chamando a atenção, especialmente de ontem para hoje, porque o Novo Hamburgo, que nós tanto saudamos e comemoramos, corre o risco de ser eliminado da Copa do Brasil. Passou no campo, né, venceu o ABC por 2-0 para as oitavas de final da competição, mas pode ser eliminado. Por quê? Deixa eu explicar. O jogador preto, meio-campista preto... Eterno preto do Novo Hamburgo. Eterno preto, né? Já jogou há muito jogador, tempo, né? hein? Ele está aparecendo aí, já fez gols no Gauchão, jogou contra o Internacional, contra o Grêmio. Enfim, o meia preto, ele foi expulso no jogo de volta, no jogo de ida, contra o J. Malucelli, na fase anterior. Cumpriu a sua suspensão automática no jogo de volta contra o J. Malucelli. Só que ele foi a julgamento e pegou 2 jogos, ou seja, tinha que cumprir mais um. E o Novo Hamburgo não o escalou no jogo de ida contra o ABC, totalizando 2 jogos. E escalou ele no jogo de volta. Perfeito. A questão é, no jogo de ida contra o ABC, ele estava sem contrato. A gente tem aí a imagem dele no bid da CBF, em que ele aparece só no dia 28 de julho, ou seja, nesta segunda-feira. O jogo de ida contra o ABC foi semana passada. Ele não estava regularizado. Então, para a CBF... Não cumpriu. A suspensão não foi cumprida. Teria que ser cumprida quando? No jogo de volta, quando o Novo Hamburgo escalou o jogador. É um erro amador, né? Meu Deus do céu. Tem uma frase no direito que resume tudo. Não está nos autos, não está no mundo. Sim. Não estava regularizado, ele não existia. Ele não existia, portanto, a suspensão não vale. Um erro administrativo crasso, gravíssimo e que vai fazer sim o Novo Hamburgo cair fora. Dificilmente vai escapar dessa. Vocês lembram do Maurício Andrade, que deu cara para o Novo Hamburgo, junto com o presidente Carlos Duarte, junto com esse novo presidente, que também são todas pessoas idôneas, todas pessoas inteligentes. Só que o Maurício Andrade, ele tinha experiência nisso aí. Eu não estou dizendo que esteja faltando alguém lá, mas alguém vacilou. E eu acho que o Maurício não vacilaria. Tanto é que o Chico Novereto, que é muito esperto, levou o Maurício para a federação. A gente vai acompanhar os próximos passos disso. Agora, outro fato que chamou a atenção de ontem para hoje na internet foi o lance irregular do segundo gol do Ceará. As imagens são do nosso cinegrafista aqui da Band, do nosso cinegrafista Charles Martins, com a edição do Jean Greller, ele que flagrou, porque na hora em que o Ceará vai dar saída de bola, o Rafael Moura invade e o árbitro Fábio Filipe manda a bola sair de novo. Nessa segunda saída, o Ricardinho, autor do gol, está no campo do adversário, no campo do Inter. Ele recebe a bola e faz o gol. Nossa, mas um erro assim, ó, que ninguém viu, nem os assistentes. O árbitro está de costa ali, ó, e o Ricardinho passou. A gente vai ver na imagem aí na edição. Não, um erro determinante. Cara, é tão básico que o árbitro olhe para os dois lados antes da saída de bola. Foi o cara que fez o gol. E foi o cara que fez o gol. E tem muita gente perguntando se poderia reverter. Existe no direito desportivo o erro de fato e o erro de direito. Este não é um erro de direito. Não é. Esse é um erro normal de partido, por mais e não pode ser revertido. Sabe para quem é que vai sobrar, né, Chico? Você que é pro árbitro, né? O árbitro, tudo. O trio, né? E tem um reserva, né? É só um reserva. Sim, tem então reserva que era o gaúcho Diego de Almeida Real. Na Real ele não estava atento.
Até para a gente esclarecer, a regra 8 do livro de regras, são 17 regras da FIFA, a regra 8 corresponde ao início e o reinício do jogo. Ali tem um procedimento básico, isso não é novidade, que todos os jogadores têm que se encontrar na sua metade do seu campo, né? Então, por isso a regra não foi cumprida. Nem os jogadores do Inter viram, né? Não reclamaram? Não reclamaram. Ninguém do Inter reclamou também. E ele se beneficia desse erro? Totalmente, porque é o jogador que faz o gol. Olha ali a setinha dele o gol passando, só aconteceu por causa disso. Ó, aí o Rafael Moura que invadiu, o árbitro mandou voltar indignado. Ó. É que ele estava olhando para o outro lado. E aí o cara na frente. Só rindo. Esse juiz vai pegar uma geladeirinha boa, né? Só rindo. E isso ganhou a internet, ganhou o mundo, por consequência, depois de que a gente... Parabéns aí o Jean Greller e ao Charles Martins que registraram. Ia ser fumeta mesmo se terminasse 1-1. Agora é quase impossível. Não justifica nada a atuação do Inter, a derrota. É só porque realmente chamou a atenção. Né? Teve outros 2 pênaltis na partida que ele não deu. Um pro Inter e um pro Ceará. É que se ele dá o do Inter, não saiu do Ceará. O Chico até concordou comigo na jornada. Por quê? É verdade. Foi no mesmo Foi o lance momento, seguinte. Ele dá o do Inter, o Inter empata o jogo. Porque, ou já estava empatado, não, o Inter empataria ali e ainda poderia. Mas o que menos interessou no jogo foi o resultado. Se o Inter ganhasse por 2-1 jogando da forma que jogou... Agora, o técnico foi inteligente, o Abel Braga, porque ele notou os problemas do Internacional, consertou, o Inter chegou ao empate, tomou esse gol irregular, teve ainda pênalti a seu favor. O Alain Ruschel entrou bem no jogo e, surpreendentemente, o Luque deu velocidade ao Internacional, deu posse de bola ao Internacional e durante 15 minutos, fruto da ação do Abel, o Internacional reagiu, mas foi insuficiente. Lei máxima do futebol, quem mexe bem... Vamos debater sobre a possibilidade do garoto Luan do Grêmio ser negociado com o clube do leste europeu. Há uma informação que o Grêmio vai receber uma proposta nos próximos dias. E aí, senhores, o valor é de 20 milhões de euros. Aí não tem o que fazer, né? Vamos pula para o próximo assunto. Não tem o que fazer. O Grêmio receberia 12 milhões de euros por conta de fatias, porcentagens, né, e divisões com empresários e participações. Eu cansei de dizer aqui no programa que eu acho o Luan um projeto de craque. O começo do Luan no Grêmio foi fabuloso. Depois ele caiu muito. Aí ele foi para Toulon, onde ele foi importante. Ele era o 12º jogador daquela seleção. Ele foi importante. Participou de gols. Né? E ele, depois da Copa do Mundo, ele tem sido um jogador regular para uma regularidade média para baixa. Bem média, Mas 20 milhões de euros, gente, foi-se, né? E engraçado, né? A gente tem feito negócios mais para o leste europeu, né? Eu estou falando do futebol brasileiro, a não ser quando é um Neymar que vai para o Barcelona, mas onde a gente tem mercado é no leste europeu. Mas não é nós, é que a Europa quebrada não é a Europa do leste europeu. O leste europeu ainda tem muito dinheiro. A Europa quebrou como um todo, né? Mas os grandes clubes ainda, o Real Madrid... Tá bem, é que o Real Madrid... contratou o Rames Rodrigues, o Toni Kroos... mas o Real Madrid não vai contratar o Luan. Não. Olha, o William José estava jogando. E está sendo repatriado agora pelo Palmeiras, acho. Ele está liberado, está sendo dispensado. Eu acho uma pena, é um projeto de craque, mas por 20 milhões de euros não tem nem o valor realmente não Mas seria para ir embora agora ou no meio do ano? Se o Grêmio aceitar, ele vai embora agora. O Grêmio ganharia 12 milhões de euros, né, Rec? E 8 milhões de quem já comprou parte do passe, né? O homem do arroz lá. É isso aí. Vai aumentar a plantação de arroz. E ele, o homem do arroz. Mas dá para plantar arroz do país. Celso Rico vai comprar todos esses banhados aqui. A janela fecha no dia 13 de agosto. Ela foi aberta no dia 13, quando terminou a Copa do Mundo. Quer ver, o Chico, quer ver o que acontece? Por exemplo, ontem eu vi uma entrevista do presidente Giovanni Luigi, hoje eu li, sei lá, há mais tempo. Isso não interessa no que eu vou dizer. Se exalta muito a presença do parceiro, que é nobilíssima a presença do parceiro, é indispensável para se ter um D'Alessandro, que de uma hora para outra tu tem que pegar e ter os 7 ou 8 milhões. Não que o clube é desorganizado, mas o clube não está preparado. Surgiu um D'Alessandro lá, tem. O Sonda me arruma. Tem o Arangues. Só que não existe boia de graça. O Sonda pega um pedaço de cada jovem a cada vez. E é o que está acontecendo com o Celso Rigo agora. O Sonda, quando o D'Alessandro foi mantido aqui, para ele não obter o ressarcimento merecido, o que ele fez? Ele pegou um pedaço do Tyson.
Então tem que contar a história por completo. Ah, eles são queridos, são maravilhosos, dá vontade até, sendo dirigente, de beijar na boca. Que o Não tem D'Alessandro... problema nenhum. Agora, vamos dizer toda a verdade, eles pegam um pedaço desses juniores talentosos todos. Não, isso sim, né?